Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós vamos conversar hoje com a professora Denise Lobato Gentil, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que teve aprovada no fim do ano passado uma tese que é um dos trabalhos mais importantes, se não o mais importante, sobre a suposta crise, sobre o suposto rombo da Seguridade Social e da Previdência Social no Brasil. Nós temos hoje no nosso cenário esse quadro do Portinari, Menino com Carneiro, que é de 1941, a técnica de têmpera sob tela. Foi pintado por Portinari na sua pequena cidade de Brodowski, no interior de São Paulo, onde ele nasceu e passou longos períodos da sua vida. Professor, por que o título da sua tese já usa a palavra falsa, o adjetivo falso, para qualificar essa coisa que assusta todo mundo, porque a imprensa está todo dia falando, a imprensa está falando, os parlamentares estão falando, o governo está falando numa suposta crise ou num suposto rombo da Seguridade. Por que isso é falso? Seu Augusto, é um prazer estar aqui com você, conversando. Obrigado. E é um prazer responder uma pergunta tão importante para a nação como um todo, né? O déficit que normalmente é propalado para a população, que está na mídia repetitivamente, é fruto de uma metodologia de cálculo que não tem nenhum respaldo na Constituição Federal, que é quem dá todas as normas do sistema previdenciário brasileiro, do sistema de seguridade social brasileiro. Eu costumo chamar isso na minha tese com uma manobra contábil construída para que o resultado seja deficitário. Não há amparo legal para fazer o cálculo que hoje as estatísticas Como é que esse cálculo é feito? Esse cálculo é o seguinte: o governo, né, isola uma receita da Previdência, que é a receita que os trabalhadores contribuem sobre a folha de salários e que os empregadores contribuem sobre a folha, aquilo que é arrecadado dos autônomos, que eles recolhem o INSS, dos trabalhadores especiais, dos domésticos, que eles recolhem o INSS, pega essa única fonte, que a gente chama contribuição à Previdência Social, e deduz daí os gastos com aposentadorias, pensões, auxílio-doença, auxílio-maternidade, auxílio-acidente, ou seja, deduz os benefícios previdenciários e chega a um resultado que eles chamam resultado previdenciário negativo, que é o déficit. Nesse cálculo, que só, como eu disse para você, leva em consideração uma única fonte de receita, de 5 existentes. São 5? É preciso dizer que são 5 fontes de receita que a Previdência tem, né? Isola apenas uma, que é essa contribuição ao INSS, e dá um déficit que em 2004, por exemplo, foi de 8,2 bilhões, em 2005, de 31 bilhões em 2004, 37 em 2005 e em 2006, 42 bilhões de reais. Aí isso serve de pretexto para decisões que o Congresso adota, como, por exemplo, aquela taxação das viúvas, né, que já ganham uma miséria e ainda vão ter que entrar com dinheiro, né? Exatamente. Quer dizer, isso aí é justificativa para você fazer todas as dificuldades que você possa imaginar para o acesso ao benefício. Né? Aumentar a idade, diminuir o valor do benefício. O governo fez uma série de mexidas ao longo dos anos 90 que tornaram o acesso a esse benefício cada vez mais difícil. E quais são as outras 4 fontes? Então, só voltando um pouquinho, o governo apura um déficit nas estatísticas que ele manipula de 42 bilhões e projeta para 2007 um déficit de 45 bilhões de reais. Agora, quando você faz o cálculo com base no que diz o artigo 194 e 195 da Constituição Federal, que está lá, muito claramente dito, né, as fontes de receita da Previdência, da Saúde, da Seguridade incluem, além desta contribuição ao INSS, a COFINS, que é uma contribuição sobre o faturamento, a contribuição social sobre o lucro líquido, que é a CSLL, a CPMF,
Ah, a CPMF, a famosa? A CPMF, tá? E a Receita de Concursos de Prognósticos, que são as receitas da loteria, Mega Sena, federais, etc. Tá? Então, quando você soma tudo isso, e o caixa, o fluxo de caixa do INSS demonstra, qualquer um pode baixar o fluxo de caixa do INSS entrando no site do Ministério da Previdência, vai se defrontar com o superávit operacional da Previdência. Quer dizer, além de não haver razão para reduzir os benefícios, há um saldo que permitiria aumentar os benefícios. Aumentar, olha, mas aumentar significativamente, para você ter uma ideia, né, o superávit da Previdência no fluxo de caixa apenas do INSS foi de 1,2 bilhões de reais em 2006. Isso está lá no site, não foi preciso mover números para chegar nesse resultado. Você entra no fluxo de caixa do INSS, dá um superávit operacional. Agora, parece que nas despesas o governo também inclui assistência social. Quer dizer, por exemplo, o que é benefícios que são pagos a trabalhadores rurais. Eles não contribuem para a Previdência e têm direito lá depois uma espécie de uma aposentadoria. Isso devia sair da receita de impostos do governo, não do orçamento da Previdência. Pois é, Zé Augusto, aí é uma polêmica. Né? Aí é uma polêmica, porque o governo, já agora, nesse segundo mandato do governo Lula, começou a rever as suas estatísticas. Né? De tanto as pessoas dizerem, mas olha, tem superávit, isso é um mito. Começou a haver uma reação da população, tanto no meio acadêmico, né, quanto dos sindicatos. Começaram a dizer, olha, não dá mais para acreditar nesse déficit. Esse déficit aí não existe de fato. O presidente Lula começou a dizer que não tinha déficit. Isso que eu estou lhe perguntando, eu li no jornal a declaração do presidente. Pois é. O próprio ministro, né, o Nelson Machado antes, e agora o Luiz Marinho, começaram a dizer publicamente que não eram aqueles 42 bilhões o rombo, que na verdade outra conta tinha que ser feita. E nessa conta que o governo está propondo, incluem-se outras fontes de receita, como a CPMF, e excluem-se algumas despesas, como, por exemplo, os benefícios dos trabalhadores rurais. Né? E também entra como receita todos aqueles benefícios fiscais que o governo dá. Ele beneficia algumas empresas, né? Retirando, portanto, receitas da Seguridade Social. Então, isso seria somado no orçamento da Seguridade Social pelo lado das receitas, e o Tesouro é que arcaria com essa despesa. Então, mas eu tenho aí uma divergência com esse cálculo do governo. Né? Porque esse cálculo trata os trabalhadores rurais como se eles fossem assistidos. Sim. E a assistência social é diferente da previdência. O fato gerador da aposentadoria, do benefício na velhice, é a atividade laboral durante a vida ativa. E a contribuição. Na verdade, é um contrato. É como se o trabalhador depositasse o dinheiro na poupança e na hora de retirar, tungaram metade do que ele põe lá. Exatamente. E o trabalhador rural, ao contrário do que normalmente se pensa, ele contribui. A forma de contribuição dele é que é diferente do trabalhador formal urbano. Ele contribui sobre o valor da produção comercializada, certo? Agora, é muito mais difícil de você acompanhar essa contribuição porque ela é declarada, não é? É diferente de você ter um desconto na fonte, na folha. Não é? Então, costuma-se dizer que há um déficit na aposentadoria rural porque o que se recolhe da área rural é muito menor do que os benefícios que são repassados a esses trabalhadores. Não é? Mas isso, do ponto de vista de um regime organizado com base na repartição, o que se enxerga é o seguinte: a capacidade contributiva do trabalhador rural é inferior da capacidade contributiva do trabalhador urbano, obviamente. Sim. Né? Mas ele tem o direito ao piso previdenciário quando ele se aposenta. Né? Então, há essa distância entre receita e despesa que é absolutamente normal, porque o que quer preservar na Previdência, né, é a capacidade de sobrevivência desse trabalhador na velhice. Né? Ele não pode receber proporcional à sua contribuição. Você não consegue sobreviver. Ele tem que receber no mínimo, um salário mínimo. Né? Que é o que o sistema dá a ele. Já é muito pouco. Já é muito pouco. Se você for dar ao trabalhador rural só aquilo com que ele contribuiu, não tem condições. A informalidade Sim, mas do aí urbano quem tem que pagar, quem tem que pagar isso é o Tesouro Nacional, não é o trabalhador
urbano ou o próprio trabalhador rural. Mas o sistema é solidário. O sistema previdenciário é solidário, quer dizer, você recolhe de cada um, segundo a sua capacidade contributiva, então você arrecada mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos, e entrega em benefícios o necessário à sobrevivência de cada um. Né? Então, tudo bem, eu acho que o Tesouro Nacional, quando o sistema der déficit, tem que entrar com a sua parcela, porque o sistema é composto pela contribuição do Estado, dos empresários e dos trabalhadores. Ele é tripartite, como a gente diz. Né? Ele tem um tripé de contribuição. Mas o Estado não está precisando entrar, porque as receitas são tão altas do sistema previdenciário que o Estado não precisa entrar. Ao contrário, ele está tirando. Está tirando. Esse é o problema. Sim, tem tanto dinheiro... Não sei, eu tenho a impressão que uma parte da famosa CPMF vai para o famoso superávit primário, que é o pagamento da dívida pública. Mas é claro, quem tem sustentado o superávit primário desta nação é a Seguridade Social. Isso é, assim, qualquer um iniciado em finanças públicas sabe, não é, que o orçamento fiscal da União é deficitário. O orçamento superavitário é o da Seguridade Social e que, portanto, o superávit é o que cobre o superávit da Seguridade é o próprio superávit primário. Quer dizer, o trabalhador que contribui para a Previdência, o empresário produtivo que também contribui para a Previdência, estão financiando a riqueza parasitária dos beneficiários da dívida pública. Sem dúvida nenhuma, Augusto. Isso é como 2 mais 2. Isso é elementar nas finanças públicas brasileiras. De que recursos são retirados da área de Seguridade Social, oriundos dos setores produtivos da sociedade e transferidos para o circuito financeiro. Uma riqueza, como você disse, parasitária essa e coisa vem lá de trás. Eu me lembro que no governo, foi no governo assim. Collor, a invasão neoliberal do Brasil. Lá, primeiro começou uma campanha terrível, orquestrada, contra os fundos de pensão, né? A pretexto de que os técnicos, por exemplo, da Petrobras, da Eletrobras, construíram essas coisas fantásticas, né? Como a Petrobras e a Eletrobras, eram como é que o Collor chamava? Eram marajás. Né? Mas se citava muito na época o exemplo do Chile, em que o regime ditatorial do general Pinochet privatizou tudo, inclusive a Previdência Social. E a ilusão do momento era essa: se privatizar, vai ser muito melhor para os grupos econômicos que se apoderariam desse mercado, né? Como é que está essa fabulosa experiência chilena que nós deveríamos ter imitado, segundo os evangelistas aí do neoliberalismo? Pois é, o Chile, ele fez uma reforma previdenciária antes até do que as reformas europeias. Ele se antecipou na história. Foi em 1981 a reforma deles. Houve um processo de privatização ali. O Estado deixou de ser responsável pelo amparo das pessoas no desemprego, na velhice, etc. E o setor privado, os fundos de pensão, passaram a gerir isso com base nas contribuições dos cidadãos chilenos. O problema, né, é que 10 anos depois o sistema estava um caos, o sistema estava caótico. Não só não resolveu o problema fiscal do Estado chileno, porque o déficit aumentou em função exatamente da privatização, como ainda lançou a população em situações precaríssimas. A pobreza cresce na velhice no Chile, é óbvio isso. E o sistema foi, enfim, a bancarrota mesmo. Primeiro porque os benefícios dados aos cidadãos chilenos ficaram extremamente baixos. Segundo, porque com o processo de desemprego normal que vai acontecendo na velhice, né, as pessoas vão perdendo postos de trabalho, né, jovens mais talentosos e recentemente treinados sendo os substitutos dos trabalhadores com idade superior a 50 anos, então as pessoas vão deixando de contribuir para esses fundos privados. Quando elas se aposentam, que o direito que elas têm de receber é muito, muito pequeno para a sobrevivência delas. Mas, então, dizer, o valor das pensões se tornou um valor extremamente baixo. E o número de contribuições anuais, para você ter uma ideia, Zé Augusto, o número de trabalhadores no Chile que fazem apenas 2 contribuições anuais
quer dizer, 2 meses apenas de ingresso, é assim, elevadíssimo. Se o cara trabalha 12 meses, quando trabalha, né? Quando não está num trabalho informal ou desempregado, só consegue contribuir durante 2 meses do ano. Né? É óbvio que quando ele chega na aposentadoria, não tem nada. Não tem nada. Está desamparado. O aposentado, nós vamos ter que fazer um intervalo agora, mas eu já lhe deixo a pergunta para quando voltarmos desse intervalo. O aposentado brasileiro, de modo geral, já ganha muito mal. O aposentado chileno está um pouquinho melhor que o brasileiro? Não. Vamos fazer o intervalo, aí você vai ter todo o tempo para esclarecer essa questão, a respeito do qual a opinião pública brasileira é muitíssimo mal informada. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia para você o livro de Moacir Cirne, Luzes, Sombras e Magias, os filmes que fizeram a história do cinema. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com a professora Denise Lobato Gentil, que teve aprovada recentemente a sua tese sobre a falsa crise, o falso rombo da Previdência e da Seguridade Social no Brasil. Ela estava nos explicando, quando fizemos o intervalo, o que aconteceu no Chile, né, onde privatizaram totalmente a Previdência Social e o resultado foi um desastre social de proporções incalculáveis. Então a pergunta que ficou é a seguinte: o aposentado chileno ficou melhor ou pior que o brasileiro? Olha, Augusto, muito pior. Muito pior? Muito pior. É difícil imaginar coisa pior do que isso. Não, para você ter uma ideia, a gente tem que ter orgulho do nosso sistema previdenciário, porque na América Latina não existe nada igual. Né? Eu acho até que no mundo subdesenvolvido não existe nada parecido com o nosso sistema. O nosso sistema é um sistema muito bem arquitetado financeiramente. Claro que se você não for olhar a manipulação dos dados que o governo faz, né? É um sistema bem arquitetado financeiramente, é um sistema com uma cobertura altíssima. Para você ter uma ideia, dos idosos, 83% são cobertos com a Previdência. É uma cobertura enorme, gigantesca. É mais do que nos Estados Unidos. Exatamente. Né? Então nós temos um sistema público de Previdência com uma ampla cobertura. É claro que essa cobertura pode ser maior, por exemplo, no meio rural ela é muito baixa ainda. Né? Essa cobertura é muito maior para os trabalhadores urbanos. Mas o Chile não chega nem aos pés do nosso sistema em termos de cobertura. Tanto que a atual presidente do Chile, a Bachelet, né, viu o nível, a precariedade do sistema previdenciário, foi sensível a isso, promoveu um amplo debate dentro do Chile para a construção de um novo sistema previdenciário, desta vez público. Né? E esse sistema previdenciário vai... É a denúncia mais cabal da impostura das privatizações. Completa, do desastre que é a privatização de sistemas previdenciários. Na América Latina, assim, é emblemático o exemplo chileno. O exemplo chileno saiu da condição de referência do Banco Mundial para referência de desastre nos sistemas previdenciários. Isso precisa ser repetido na imprensa. Né? Repetido exaustivamente. A gente não encontra notícias sobre isso. Pois é, mas eu estive em seminários internacionais e ouvi não de um chileno, não um pesquisador chileno, mas de vários pesquisadores, né? O desastre que foi a privatização do sistema chileno, né? Descrito por eles mesmos, os pesquisadores. E eles estão num processo de reversão desse processo de privatização. No Chile, por exemplo, a Bachelet está querendo estabelecer um piso previdenciário mínimo para todos, mesmo sem a contribuição. Mesmo sem a contribuição. Que é o que tem que ser, Zé Augusto. Você tem que amparar as pessoas na pobreza, independentemente disso. O trabalho tem que ser, né,
o fato gerador desse benefício. Se você trabalhou a vida toda, você tem direito à Previdência. Quer você tenha tido uma contribuição formal ou não. Se você foi trabalhador informal, por um acaso, você vai conseguir sobreviver mais tarde sem o amparo do Estado? Se você for informal, isso não significa que você não deu a sua parcela de contribuição à cadeia produtiva nacional. Essa questão do trabalho informal, eu acredito que hoje no Brasil mais de metade da força de trabalho esteja na economia informal. E o que se alega é que há aí um custo no Brasil, quer dizer, que o trabalhador custa muito caro, quer dizer, que o salário que a empresa paga, para cada R$1.000 que ela paga, ela tem que contribuir com mais 1.000 para diversos impostos, taxas, contribuições, essa coisa toda. Há procedência nessa queixa? Eu acho ótima essa sua pergunta. Essa pergunta é uma pergunta excelente. O que normalmente se diz é o seguinte: os defensores de uma previdência universal, que abranja trabalhadores do setor informal, do setor formal, etc., esquecem que isso tem um custo. E que esse custo se reflete nas folhas e que essa folha inviabiliza contratações de trabalhadores, emperra a economia, inviabiliza o investimento das empresas, etc. Olha, Zé Augusto, existe uma coisa na macroeconomia, se você me permite um pouco de economês, certo? É que a gente, em macroeconomia, aprende que o emprego não depende do custo do trabalho. Não depende? Não. O principal determinante do emprego é a demanda agregada. Ou seja, o empresário vai contratar novos trabalhadores se existir procura pelos bens que ele vende. Os salários podem chegar a zero, que ele não contratará o trabalhador se não houver como vender a sua produção. Você concorda? Você pode querer trabalhar de graça por um prato de comida, que ele vai bater no seu ombro e vai dizer: olha, me desculpa, mas eu não estou precisando. Sim. Um fenômeno curioso da economia contemporânea é que o país mais procurado por capitais estrangeiros é a China, que ainda tem uma economia estatal, comunista. Né? Por quê? Porque o crescimento da China é superior a 10% ao ano. Exatamente. Pelo dinamismo da economia chinesa. Quer dizer, comunista ou não, lá o investimento tem retorno. Claro, é certo, o mercado chinês é enorme. As perspectivas de crescimento das empresas ali dentro, as perspectivas de lucro são muito grandes. Então são as perspectivas de lucro que fazem o empresário aumentar ou não seu contingente de trabalhadores. Então a gente costuma dizer em economia o seguinte, que os salários e, portanto, o seu custo de folha, etc., não são definidos no mercado de trabalho, e sim no mercado de bens. No mercado de bens, é isso que define. Então, se a economia não for dinâmica, você vai penalizar os trabalhadores reduzindo o custo da folha sem contratar novos trabalhadores. Que foi o que aconteceu, aliás, na Argentina, quando fizeram as reformas trabalhistas, no Chile, que tiraram direitos dos trabalhadores para reduzir o valor dos salários, e o nível de desemprego continua crescendo. Não, no Brasil, no governo Sarney, houve um momento brilhante de crescimento econômico, que foi o Plano Cruzado. Depois deu errado, mas no começo deu muito certo. Exatamente. Eu me lembro que o ministro da Previdência, era o ministro Valdir Pires, declarou: olha, com o pleno emprego que nós estamos vivendo, com o crescimento da economia que nós estamos tendo com o Plano Cruzado, não há déficit na Previdência. Mas é claro, então é assim, ótimo a gente assim, reafirmar aqui de que um sistema de previdência universal, mais generoso com os cidadãos, generoso no bom sentido, ninguém está falando em Marajá, nós estamos falando em condições necessárias de sobrevivência sendo asseguradas, certo? Ele depende muito da dinâmica da economia. Numa economia que tem dinamismo, é claro que haverá um número de trabalhadores no mercado formal muito maior, os salários serão maiores e, portanto, os recolhimentos para a Previdência também serão cada vez maiores, as receitas previdenciárias crescem. Por outro lado, os custos diminuem. Diminuem porque você tem redução de gasto com desemprego, você tem redução de gasto com auxílio-doença, porque as pessoas estão vivendo melhor, reduz o acidente de trabalho, reduz uma série de gastos da Previdência. Então, o superávit é uma coisa natural que vem do dinamismo econômico. Mas hoje os economistas insistem em fazer o raciocínio oposto.
né? Insistem em dizer que você precisa reduzir custo de folha para contratar mais trabalhadores. É óbvio que são argumentos, né, que privilegiam os ganhos daqueles que têm interesse em destruir a Previdência Pública, né, em semi-privatizar, pelo menos, no mínimo, semi-privatizar a Previdência, em favor das seguradoras, dos fundos de pensão, etc. Porque quando você destrói a imagem da Previdência Pública, o trabalhador vai dizer o quê? Eu não vou contribuir para essa Previdência que está falida. Eu vou para um fundo de pensão. Essa Previdência está me dando benefícios muito baixos. Eu vou ter que ir para um fundo de pensão para compensar, né, a baixa renda que eu vou ter na aposentadoria. É tudo que os fundos de pensão querem, a deterioração da Previdência Pública. Ainda outro dia os jornais noticiavam que, segundo determinadas pesquisas, que podem ter sido tão manipuladas quanto esses números que você mencionou, mas segundo essa notícia, estaria começando uma migração de empresas brasileiras para a Argentina, porque lá não haveria um custo Argentina comparável ao custo Brasil. Mas também a outra explicação é que enquanto o Brasil está crescendo a 3,5% ao ano, a Argentina está crescendo a mais de 7%. Óbvio, isso é elementar, né? O capital migra para onde há lucro. Não é? Isso não tem nada a ver com... Quer dizer, se aqui a gente conseguiu, o PAC, por exemplo, conseguir dar um salto de aceleração no desenvolvimento econômico, esses problemas previdenciários vão naturalmente diminuir? Se problemas existissem. Porque mesmo nesse baixo dinamismo econômico, o sistema é tão poderosamente eficiente que ele é superavitário. Agora, imagina se essa economia cresce a mais de 3,5%, 3,7%. Então, o sistema vai poder certamente se ampliar, ou então fazer, no mínimo, reservas para o futuro, para enfrentar problemas adversos lá na frente, né? Coisas que o governo não tem feito. O governo tem usado o dinheiro da Seguridade Social para o superávit primário, portanto, né, para assegurar a solvência e a rentabilidade de ativos empregados em títulos públicos. Eu não sei se eu me faço entender com clareza. Quer dizer, o governo não tem feito reservas futuras e nem tem ampliado o sistema de saúde ou de assistência. De assistência social até tem, né? Mas o sistema de saúde vive uma situação precaríssima. O dinheiro da Seguridade Social, o superávit que existe ali dentro... Poderia financiar a melhoria... Poderia dobrar o orçamento da saúde. Dobrar, multiplicar por 2 o superávit. Isso é uma coisa extremamente importante de dizer, para você ter uma ideia, o superávit ali de 2005, só para estar em 2005, da Previdência foi de 58 bilhões de reais. 58 bilhões de reais. E se você tira a DRU, que o governo tem direito de retirar... A DRU é uma desvinculação de receitas da União. A União tem direito, né, de pegar essas receitas vinculadas, tirar 20% para gastar onde quiser. O resto ela tem que gastar em saúde, assistência e previdência. A União extrapola esse limite legalmente estabelecido e se apropria de mais do que 20% dos recursos que são vinculados para o superávit primário. Então, sobraram dentro do sistema de Seguridade Social, mesmo após a DRU, mesmo após a retirada dos 20%, 26,5 bilhões de reais em 2005 e em 2006, 38 bilhões de reais. Isso seria suficiente para dobrar o orçamento de saúde. Nós poderíamos ter um sistema de saúde de primeiro mundo. Na sua opinião, as coisas estão melhorando? Porque você lembrou que o Lula, o ministro Marinho, o ministro Machado anterior, estão falando uma linguagem mais próxima da sua do que daquela do pessoal que alega, né, a necessidade de reduzir ainda mais, taxar mais as viúvas e coisa e tal, né? Parece que há pouco tempo apareceu um camarada aí na televisão reclamando que o brasileiro está demorando muito a morrer. Eu não vi. Não tem só não. Tem uma turma muito grande falando isso, né, que o brasileiro está vivendo demais. Sim, se aposenta, ainda fica 10 anos vivo. Né? Como ousa viver tanto esse brasileiro? Pois é. Mas você já está vendo uma evolução, vamos dizer, no pensamento oficial a respeito dessa questão? Marchas e contramarchas, né? Ao mesmo tempo que a gente tem uma equipe que diz que o déficit não é desse tamanho e que se propõe a um novo cálculo, né?
Eu espero que isso apareça nos sites do Ministério da Previdência. Olha, perdão, mas não é aquilo, é isso. Mesmo que eu não concorde, esse cálculo não é exato, porque de fato esse cálculo ainda enxerga um déficit, ainda que muito menor, né? Pelos cálculos feitos com base na Constituição Federal, não há o déficit. Mas pelo menos esse déficit que o governo agora alega existir é infinitamente menor do que ele dizia existir antes, né? Então você tem por esse lado, né, a admissão de que o sistema tem condições financeiras muito boas. Por outro lado, o governo cria um fórum da Previdência para discutir a reforma da Previdência. Ué, mas se o déficit não é aquele déficit, se o déficit não é de 45, mas vai ser de 3, alguma coisa, vai até desaparecer se a economia crescer no ritmo do PAC, por que nós temos um fórum da Previdência? Não parece contraditório isso? Por que nós não temos um fórum sobre educação? Sim. Por que não é um fórum sobre saneamento básico, saúde, essa onda energia? toda, esse terrorismo todo, né, destinado a promover sucessivas reformas da Previdência, reformas que significam apenas a redução dos direitos dos trabalhadores que contribuíram a vida inteira para a Previdência, né, isso pode beneficiar um determinado setor da economia. Claro. Né, mas prejudica o conjunto da economia. Não é só o trabalhador que está prejudicado, o industrial está prejudicado. Né? Então, se, digamos, um sistema previdenciário funciona bem, aumenta o mercado interno. Quer dizer, o fabricante de sapato vai vender mais sapato, o fabricante de automóvel vai vender mais automóvel. Né? Como é que isso não é entendido, quer dizer, por uma grande fração do próprio empresariado? Pois eu só posso acreditar que existem aí duas coisas. Primeiro, que essa fração que se beneficia com uma privatização ou uma semi-privatização da Previdência é uma fração dentro do mundo dos empresários muito poderosa. Né? Uma fração muito poderosa. Os fundos de pensão, os bancos, né? Os proprietários de títulos públicos. Quem são os proprietários de títulos? Os grandes proprietários Parece de que títulos 140 públicos. mil famílias, né? Olha só. Eu já vi um cálculo por volta disso. Do Postman, né? Do Postman. Acho que é. Né? 20 mil famílias. 20 mil famílias. Então, talvez 140 mil pessoas. Talvez. Né? Não sei exatamente. Mas ele chegou à conclusão de que é um seleto grupo que tem a propriedade desses títulos públicos. Quem são esses proprietários? Em primeiro lugar, os bancos, que têm nos seus ativos uma quantidade enorme de títulos públicos. Né? Em segundo lugar, os investidores estrangeiros, atraídos pelas taxas de juros, as mais altas taxas de juros reais do mundo, né? Só praticadas aqui debaixo do Equador. Parece que até que a gente pode. Né? Terceiro lugar, algumas famílias com alto poder aquisitivo no Brasil são proprietários de títulos públicos. Né? E os fundos de pensão, Zé Augusto? Os fundos de pensão são grandes proprietários de títulos públicos. Né? Essa fração aí da sociedade tem uma enorme influência no Banco Central, né? Que é uma coisa que não sou eu que digo, evidentemente, é uma coisa clara, né, no mundo político, isso é claro, tem uma grande influência ali no Banco Central. A começar pelo vice-presidente da República, José Alencar. Ninguém se queixa mais dos juros altos do que ele, que é um grande industrial. Exatamente, quer dizer, para a Fiesp, para os empresários do setor produtivo, essa taxa de juros alta, até para o FMI, essa taxa de juros já é considerada uma taxa de juros exorbitante, quer dizer, o nível da ortodoxia na política monetária já está sendo estranho até para essas comunidades internacionais que o recomendaram no passado. O Banco Central está se estendendo numa política de juros alta por um período que já não é mais justificável, porque a inflação está estável, certo? E a queda da taxa de juros tem sido extremamente lenta. Então, o discurso que contraria a Previdência Pública, né, que como é que eu posso dizer, que deteriora com a imagem da Previdência Pública, é feito pela mesma fração da sociedade beneficiária de juros altos. É uma contrapartida. Por que é a mesma fração? Porque quando você fala que é preciso reduzir custos na Previdência, portanto, achatar o valor de pensões e aposentadorias, achatar o valor de benefícios, você está permitindo um superávit primário mais alto. Quem se favorece com o superávit primário mais alto?
os proprietários de ativos financeiros. Então, essa é a primeira turma. A segunda turma que se favorece com isso é que quando você deteriora a previdência pública, você está entregando uma clientela muito importante para as seguradoras do setor privado. Então, são duas frações aí da sociedade extremamente interessadas na manipulação desses dados, na veiculação das ideias de que há um problema trágico na demografia brasileira, de que no futuro nós teremos um número de velhos enorme, né, incontrolável, que vai transformar o sistema público num sistema inviável financeiramente. Outra falácia, né? Outra falácia, é preciso falar sobre isso, é um mito, o mito da demografia. Bom, infelizmente nós estamos no fim, mas acho que tem um minuto ainda para explicar isso. Em primeiro lugar, Zé Augusto, nós não temos nenhum problema de envelhecimento da população grave na população brasileira. Tá? Até 2020, os demógrafos mostram que nós estamos vivendo a era de ouro da demografia brasileira, em que o número de pessoas ativas no mercado cresce, né? e o número de velhos aumenta muito pouco. Então, essa proporção ativos e inativos é excepcionalmente boa até 2020. Entre 2020 e 2030 é que vai haver um crescimento maior da população envelhecida. Agora, isso não justifica de maneira nenhuma a redução de custo na Previdência. Ao contrário, se vai envelhecer a população, você tem que assistir essa população e, portanto, é natural que os custos aumentem. Mas eles poderão ser tranquilamente compensados por uma economia mais dinâmica. Se a economia tiver dinamismo, nós não temos por que temer o envelhecimento da população. Além do mais, o próprio IBGE, na PNAD, já mostrou que as pessoas estão vivendo mais, mas a qualidade de vida delas não é boa. As doenças crônicas, para você ter uma ideia, as pessoas com mais de 50 anos nesse país, entre 50 e 65 anos, 2 em cada 3 pessoas têm doenças crônicas. Doenças crônicas como hipertensão, diabetes, problemas de reumatismo, etc. Então, como você vai reduzir o valor das aposentadorias no futuro, se as estatísticas mostram que, apesar da longevidade, as doenças se ampliam na velhice, nas estatísticas brasileiras? Isso é uma contradição? E existem mais coisas para serem ditas sobre isso. Que infelizmente nós não vamos poder tratar hoje, mas com certeza vamos tratar no próximo programa. Obrigado. Obrigada. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno de cultura Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O Livros na Mesa de hoje sorteia para você o livro de Moacir Cirne, Luzes, Sombras e Magias, os filmes que fizeram a história do cinema. Participe! O Livros na Mesa de hoje conversa com Ângela Melim. A Ângela é gaúcha, mora no Rio desde menina, na verdade é uma cariúcha, uma carioca, poeta, fundamentalmente poeta, tradutora, intérprete, tem vários livros publicados. A sua poesia surgiu na década de 70, nos anos 70, surge a Ângela Melim com uma geração de autores da chamada geração marginal. Obrigada, Ângela, por estar aqui no Livros na Mesa conosco. Queria começar perguntando para você, hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente, né? Em geral eu pergunto, enfim, assuntos distintos, diferentes um pouco do que você costuma fazer, mas hoje eu queria fazer 3 perguntas para você, tá? A poesia vem de onde? Serve para quê? E para onde ela pode ir? Responder aí. São 3 perguntas bem difíceis, né? Vamos ver se eu consigo me sair bem dessa empreitada, né? Poesia não serve para nada.
só para a gente ficar feliz, né? Vem da nossa vida, da vida do ser humano, é uma celebração, eu acho, da vida. E para onde ela pode ir? Eu não sei, numa dimensão mais assim prosaica, né? Eu tenho me esforçado por escrever como a gente fala, por fazer coisas do nosso lugar, que eu imagino que a experiência humana seja mais ou menos semelhante em toda parte, né? Mas o que dá o sabor e a cor e é a maneira de cada grupo, né? De cada região, de falar e de sentir, de expor as suas sensações. E o que me interessava, desde que eu comecei, era encontrar uma maneira de falar como falam as pessoas do meu meio, do Brasil, e, enfim, da maneira que eu vivo, né? Uma dicção mais coloquial. Exatamente. Isso daí era uma intenção, sempre foi uma intenção bem clara. E foi de geração também, não foi, Ângela? Assim, essa geração dos anos 70, da poesia marginal? Eu acho que houve alguma coisa em comum, no sentido de que eles também tiveram um interesse pela uma forma mais coloquial, mais desprendida, né, digamos assim. Mas eu acho que tem diferença porque eu me preocupava mais a fundo com certas questões, né, e não tanto com a parte da graça e do humor, né, que eles tinham com mais vigor, isso aí. Né? Tinham, não sei se tem ainda, né? Alguns ainda estão escrevendo. Mas eu não sei se é uma questão exatamente de geração, né? Não sei dizer. Porque eu não vejo, assim, eu não estou acompanhando com aquele rigor. Olhar mais crítico. A produção, eu até devia, né? Mas impossível, a vida não deixa a gente fazer tudo o que quer. Mas do que eu vejo que tem aparecido, né, de produção poética, eu não vejo nenhum trabalho muito parecido com o meu, não. Cada um tem o seu caminho, pode até se agrupar a alguns poetas, mas eu não consigo me situar. Você tinha falado nisso numa outra ocasião. Eu não saberia dizer aonde que eu pertenço, exatamente. Ângela, você falou que poesia não serve para nada, né? Mas, quer dizer, você publicou, são 9 livros, né? 9, prosa poética, poesia. Quer dizer, de algum modo ela serviu, no seu caso, né? Quer dizer, ela serve, ela não serve, mas não tem uma utilidade objetiva, mas para alguma coisa ela serve, né? Fala um pouco do teu caminho, quer dizer, não é a coisa da poesia servir para, né, ter um objetivo, enfim, concreto, mas no seu caso pessoal, né? Bom, de onde ela vem? É uma coisa muito individual, e né? E para quê? Em que ela foi útil na sua vida? Eu não sei fazer outra coisa e não quero fazer outra coisa. É a única coisa que me interessa. Então serve para mim, obviamente. Claro. Tudo mais que eu faço, eu já fiz muita coisa porque a vida obriga a fazer, eu faço só porque eu tenho que fazer para poder continuar viva. E o que me interessa é escrever a poesia ou ver, né? Porque não é só escrever, ela está o tempo todo, né? A gente está captando e transformando, mas não é nenhuma coisa minha, eu acho que é uma coisa que está no ar, né? Não considero que eu seja uma criadora, nada disso, quer dizer, você capta o que está te aparecendo, né? E por acaso é o canal daquilo, podia ser outra pessoa que estivesse vendo, passando, né? Tem sei lá, tem uma dificuldade com essa coisa do indivíduo, da pessoa, né? Eu acho que tá tudo por aí andando, né? E aqueles que estão com a antena viradinha pegam. Pois é, justamente, Ângela, o que eu consigo perceber na tua poesia é que ela tem uma naturalidade, quer dizer, ela tem um tom natural, um coloquial, e como se você estivesse conversando, né? E essa conversa já estivesse dentro de você, acompanhando você, esse também olhar poético, né, bastante, que a gente percebe em você isso, né? E essa dedicação mesmo de muitos anos, né? É uma poeta que está sempre
trabalhando, né? Está sempre mostrando alguma coisa para nós. Eu queria saber de você se esse olhar poético ele vem de muita leitura. Quais são os seus autores, os autores que você confessadamente deixou influenciar, ou gostou e, enfim, incorporou, né? O Mário Quintana disse que a poesia é para incorporar, né? São tantos, nossa, nem dá para nomear. Mas leitura é a coisa mais importante do mundo que existe. Porque livro é muito bom, né? Você fica conhecendo tudo. Eu sou apaixonada por ler. Sempre fui, desde criança. E os meus filhos são também, ainda bem, acho ótimo que seja assim. Agora, essa naturalidade, ela é um resultado que eu busco, mas ela não é fácil de se alcançar, porque nem sempre as coisas chegam com uma fluidez, né, para você passar adiante. É trabalho, né? Existe um lapidar, e eu acho que tem muito a ver com ler também, porque isso já te dá um instrumental, né? Mas eu sempre lembro daquela frase da Clarice Lispector, que eu até acho que eu botei em algum livro como uma epígrafe, que ela diz, e que ninguém se engane, a minha simplicidade me custa muito esforço. Está na hora da estrela, né? Eu acho isso muito interessante, né? Porque não é exatamente um esforço, porque eu também não acho certo ouvir um poeta dizer, eu trabalho tanto, eu fico lá. Não é exatamente isso, mas é todo o esforço de vida que leva você a poder ver as coisas daquela maneira, né? Porque existe você tem que se voltar para determinadas coisas para poder vê-las, né? E não para outras. E talvez pudesse ter sido mais fácil se voltando para outras coisas. Não sei se dá para eu me explicar bem, né, com isso. Então é uma naturalidade relativa, né? Ela tem alguma coisa de pedregoso também, ou de difícil, de sinuoso, né? Até você chegar naquele ponto, né? Mas eu queria chamar a atenção, não sei se você vai fazer alguma pergunta sobre isso, é uma coisa que eu me interessava muito pelos livros, pelo aspecto deles, né? Gráfico. E você editou, antigamente, né? Quando eu comecei a trabalhar, ou aparecer, a mostrar o meu trabalho, a gente cuidava de cada detalhe, qual papel que ia botar, qual a cor. Inclusive o meu compadre, o Kleber Teixeira, que foi o editor da maioria dos meus livros, desse, daquele, ele faz à mão ainda, até hoje, numa prensa, né? Amarra os tipos. E depois reuni vários nesse livro aqui, que a Sete Letras fez, e com mais um novo. Foi o primeiro livro diferente, assim, desse artesanal, né? E depois, 10 anos depois desse, apareceu o novo, né, que você vai falar, que eu não fiz nada. A editora escolheu tudo, e muito bem, por sinal, que ela tem muito bom gosto. Mas foi muito estranha a experiência de passar dessa total dominação, né, domínio total sobre a feitura dos livros, para domínio zero, né? Claro, ela me mostrava e eu dizia, tá ótimo, eu aprovava, mas foi ela que determinou que ia sair assim. Não tem nada a ver com a tua pergunta, né? Mas eu queria não me esquecer de falar isso, que eu acho tão legal essa parte da gente fazer os livros, e hoje, 20 anos depois, tá tudo tão difícil, tão completamente diferente de como era quando eu comecei, né? Não, a pergunta é totalmente pertinente, porque tem a ver com a sua história de vida na poesia. Quer dizer, você começa publicando na geração dos poetas marginais, né? Quer dizer, que pegavam, faziam o seu livro, viveram essa experiência, né? Exatamente. À margem do mercado editorial. Quer dizer, como é que foi isso aí para você, viver esse momento? Para mim o natural era aquilo. Era aquilo. O natural é isso. Era assim, não tem editora para quem está começando, não se edita poesia porque não vende, então a gente faz e pronto, e íamos fazendo. E tanto que agora eu estranho, né? Porque eu já não estou fazendo, né? Outras pessoas têm essa parte do trabalho. Perdeu o domínio. E o livro que está faltando aqui, que as mulheres gostam muito, é o mais
simples, assim, é um papel completamente barato, parece mesmo um folhetinzinho, um pequenininho, ali tem aqui tem a capa dele, aqui dentro. No Mais Dia, que é a obra reunida. Não sei depois se é o caso de mostrar, né? Mas era muito bom também essa parte, de você acompanhar a parte física. O artesanato do livro. E tudo feito com amigos, capa do Nelson Augusto, design do Luiz Fernando Gerhardt. Esse aqui foi o Kleber mesmo que idealizou. Então era tudo entre amigos, né? Era uma coisa assim, uma ação coletiva. Ângela, e esse aqui, eu conheci na verdade sua poesia através desse livro, dessa caixinha. Esse é o projeto do Aílio Gadelha, que fez o livro dele, eu achei lindo. Aí eu falei, Aílio, eu quero um igualzinho seu. Ele deixou fazer um igualzinho dele. É uma caixa, ó. Você tira as lâminas, né? Existe só uma diferença. O meu é impresso em verde, o que screen, eu acho esse. Na esse frente, é em verde. E atrás em vermelho. E o dele é impresso em vermelho na frente e em verde atrás. E o dele chama Vale Quanto Pesa. Vale Quanto Pesa. É um livro muito bonito dele. Uma poesia gráfica, né, que ele faz. Eu lembro que eu ganhei de presente, fui ver e achei completamente diferente. Quer dizer, inclusive o tipo, a letra, né, mínima, quer dizer, você exige até do leitor uma certa dedicação. Naquela época eu conseguia ler sem óculos. Sem óculos. Eu também, Ângela. Mas olha, queria que você falasse um pouquinho para mim agora também sobre a sua atividade de tradutora. Você é tradutora, intérprete. É tradutora e intérprete, né? São duas coisas diferentes. É um modo de traduzir de outro modo, o intérprete, né? Em que essas atividades, essa atividade com a palavra, enfim, ela ajuda no seu trabalho com a poesia? Tem alguma coisa a ver? Ou ela te ocupa muito a ponto de você não conseguir? Eu acho que as duas coisas. Por um lado, ajuda muito, porque me dá uma facilidade de manejo muito grande. Você está o tempo todo tendo que buscar palavras então você tem uma destreza, uma agilidade, né, que você ganha e em termos de vocabulário, né, enriquece muito também. Por outro lado, tira o seu tempo e a sua energia, né? Então quando você quer fazer uma outra coisa, já não tem forças sobrando. Mas eu também não tive a sorte de traduzir coisas que me interessavam. Eu traduzi para poder me sustentar, sempre. Inclusive, tradução simultânea, sempre para poder ganhar a vida. E, de um modo geral, eu traduzi de tudo. Manual de termômetro, bula, coisa de máquina de instruções, livros para editoras, vários editores, teses, de tudo. O que aparecia e o que me ofereciam eu pegava, né? Mas pouca coisa eu fiz assim com aquele prazer de traduzir, prazer literário, né? E que foram até coisas para a editora Noa do Kleber, que eu fiz alguma coisa para ele, da Virginia Woolf, de japoneses que ele gostava, do Oden. Eu traduzi um livrinho muito legal chamado... Era uma aula de poesia que o Oden deu quando foi convidado a ser professor de poesia em Oxford. Então é muito interessante ele falando como que alguém pode ensinar poesia, né? Mas o resto são coisas mais áridas que eu fiz para poder viver. E você acha que se ensina a poesia? Eu acho que você pode orientar alguma coisa, não, mas ensinar propriamente não, né? Acho que você pode dizer, isso... Podia ser melhor. Eu me lembro de Geraldinho Carneiro, uma história engraçada. Alguém fez um poema, mostrou para ele disse, muito lindo, gostei muito. Tá muito bem feito. Aí ele perguntou, e o rapaz, quando eu fizer outro, como é que eu vou saber se tá bom? Aí ele disse, mostra pra mim. Quer dizer, é muito subjetivo, né? Quem vai ensinar, a gente pode comentar e conduzir pra cá ou pra lá, mas também os gostos são muito diferentes, né? As praias, né? É engraçado com poesia, quer dizer, porque é mais difícil, eu sempre acho mais difícil você dizer por que você gosta de um poema do que você pensar por que você não gosta.
Em geral, porque não gosto, eu sei porque eu não gosto, assim, de imediato. Agora, porque eu gosto, já exige, eu gostei, mas por onde eu gosto, né? Acontece isso com você? Não, acho que não. Acho que as coisas que eu gosto eu consigo apontar. Apontar. Claro, não tudo, né? Sempre tem um clima, né? Para você gostar, tem que ter um clima, né? Alguma coisa de surpresa, né? De revelação. Então você não vai poder dissecar completamente, mas algumas coisas, alguns elementos você vai poder apontar, né? Que você gosta por isso, por isso. Ângela, nós já estamos quase no final do nosso encontro, é muito breve para a gente pensar a poesia e seu trabalho, mas eu queria falar um pouquinho do Possibilidades, desse último livro que você lançou lá no Museu da República, eu estava lá, e sempre muito feliz de ver você acompanha o seu trabalho, né, desde o Vale Escrito e depois foi buscar os outros. Aí queria que você faça um pouquinho desse livro, né, e lesse um poema daqui para nós encerremos o nosso encontro. Bom, esse livro, eu fiquei 10 anos sem publicar nada. O último era de 96, esse saiu em 2006. E eu, na verdade, eu vou enxugando as coisas que eu faço e eu acho que a minha produção é pequena mesmo. Agora que você está falando, eu vejo que é constante, né? É uma coisa boa isso. Eu fiquei contente de ouvir alguma outra pessoa dizer isso, né? Mas ela é sempre pequena, você vê que aqui dentro tem todos esses livros e mais um que também é pequenininho como esse. E ela é esse. Pequena porque você é exigente? Eu não sei, eu me considero exigente, né? Mas aí depende também dos outros, do que os outros vão pensar, né? Eu separei para ler um poema que se chama Clowns. Pode ler? Pode. Clowns. Será triste a passagem para a terra sem sentimentos do capital total. Um por um pelo desfiladeiro, como os mocinhos do cinema. Fardos, jegues, camelos, também vindos de outros filmes. Turbantes, sarongues, sares, irmão, primo, pai, até mãe pelo despenhadeiro, nada sobrará. Amor, sorriso, pedra sobre pedra, só frieza e névoa. Não será triste. É sem sentimentos a terra do capital fatal. Ovelha irreal, simulacro de gemido, inteligência transgênica. Clowns, clones, será gente o que desce da garganta do outro lado da montanha da transmutação global? Mais um para fechar? Abre aí no que... Eu tinha escolhido um que eu tenho medo de chorar. Perder. Chora, tem problema. Para o Moacir Félix, Ricardo do Canto, Luiz Otávio, Bernardo, Pablo, in memoriam. Nós temos que deixar você ir, temos que abrir mão de você. Não adianta reter aqui, comendo biscoito maisena, pisando miúdo, os pés finos de menino no andador. Você não quer fingir que não lembra o nome da enfermeira. É Daisy. Nem visitas mais quer. Os momentos de lucidez para dizer: estou tonto, tanto, e você é sempre bem-vinda, completamente gentil. Como os outros se foram, tomando conta de tanto do que há ou houve em nós, você também quer mergulhar no não, tubo que aspira ar de volta ao pó. Meninos, vocês estão todos juntos, não estão? Encontraram vovó e seu Nathaniel? Então pronto, consegui ler sem chorar. Essa é uma possibilidade. Ai, esse poema me deu muita aflição. Mas ele é importante porque esse livro tem uma parte toda sobre morte, uma experiência que eu tive que encarar nos últimos tempos. E vai encarando, a gente encara. Mas com poesia você encara tudo. Ângela, obrigada por estar aqui no Livros na Mesa conosco. Obrigada a você pelo convite. Essa foi a Ângela Melim para o Livros na Mesa.